Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão, sejam todos muito bem-vindos. E pela Pop TV, que agora passa a redistribuir a nossa programação aí durante o dia. Então também sejam muito bem-vindos e bem-vindas aí o pessoal de Porto Alegre e Sobradinho. Hoje, terça-feira, dia de notícias importantes, então a gente vai continuar falando ali do que está acontecendo, o que vem mexendo aí com o nosso bolso e com o mercado financeiro de uma forma geral. A gente vai falar sobre o evento que está acontecendo lá do Banco Central Europeu. Vários dirigentes de Banco Central se reúnem hoje para falar ali em discursos nesse evento. Então, a gente vai ter repercussão disso ao longo do dia e deve ficar bastante no radar. Mas a gente tem outros temas para tratar com vocês. Então, a gente vai falar sobre... vamos ver as projeções do IPEA para a inflação desse ano. Vamos falar sobre as condições de trabalho que estão melhorando segundo o Diese e vamos falar também sobre o dólar, porque não dá para deixar esse assunto de lado. Hoje eu não vou dar bom dia para o André, porque ele está de férias, então vocês ficam aqui comigo nessa meia hora. Então vamos começar nessa agenda que está um pouco recheada hoje, principalmente aí de dirigentes do Banco Central. Então vamos começar às 4h30. Em Portugal, o vice-presidente do Banco Central, Luís Guindos, discursa no Fórum do Banco Central Europeu de Bancos Centrais em 2024. Então, esse evento ele vai aparecer várias vezes na agenda, vocês vão perceber, com vários discursos de dirigentes de bancos centrais aí ao redor do mundo. A gente tem a FIP divulgando o IPC de junho, já encerramento do mês, já a medição final. Às 5h30 da manhã, o Frank Elderson, que mediou, na verdade, um fórum nesse mesmo evento dos bancos centrais de 2024, que está acontecendo em Portugal. A gente teve às 6 horas a taxa de desemprego sendo divulgada na zona do euro e também 6 horas CPI e núcleo. Esse índice, que é o índice de preços ao consumidor, esse mexeu bastante com os ânimos do mercado lá na Europa e eu vou falar sobre isso quando a gente for fazer aquele giro para ver o que aconteceu na Ásia e o que aconteceu aí no comecinho da manhã ainda na Europa. Dirigente do Banco Central Europeu, a Isabel Schnabel, também mediu uma discussão no Fórum dos Bancos Centrais aí de 2024 no Banco Central Europeu. E na seguida a gente tem outros aí dirigentes também falando. 10h30 da manhã, agora há pouco, o Jerome Powell começou a falar junto com a Christine Lagarde e o Roberto Campos Neto. Vai ter um painel ali nesse fórum e os três vão participar. Essa discussão das 10h30, ela estava muito no radar, justamente porque vai ser a Christine Lagarde e o Jerome Powell também participando. Então, a gente tem um olhar até mais direcionado e Roberto Campos Neto, sempre uma figura que a gente acompanha, até para ver o que ele está falando em relação à nossa economia brasileira e se ele falar alguma besteira, a gente já conta aí para vocês. IPCS, capitais de junho, encerramento, também 8 horas no Brasil já foi divulgado. Às 11 horas, agorinha, tem o Departamento do Trabalho divulgando o relatório de abertura de vagas, o relatório JOLTS, que é muito parecido ali com o nosso CAGED, de uma forma muito grosseira, mas ele mostra ali quantas vagas foram criadas, sobretudo no setor privado. Japão vai divulgar às 9h30 da noite o PMI composto e de serviços, já a medição final de junho, e na China, às 10h45, sai o PMI composto e de serviços também, de junho. Então, a agenda vai ficar também mais voltada, depois que passar ali o painel dos presidentes de Banco Central, a gente tem essa agenda voltada tanto para o JOLTS agora, como mais tarde para o PMI composto de serviços. PMI, o índice de atividades dos gerentes de compras, que a gente falou ontem do industrial no Brasil, hoje sai da China e do Japão durante a noite, e amanhã a gente tem dos outros países, inclusive o nosso aqui. Então, a gente já vai ter uma ideia de como é que estão os setores de serviços e as economias de uma forma geral. E lá em Portugal, continua ao longo do dia acontecendo o Fórum dos Bancos Centrais de 2024. Então, mais uma vez, a agenda recheada e permeada aí de dirigentes e presidentes dos bancos centrais de uma forma geral, mas hoje com o relatório JOLTS, que sempre sai antes do payroll e acaba sendo também já uma expectativa, um termômetro do que esperar do relatório mais completo do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Mas vamos dar sequência por aqui, que agora a gente vai falar daquele fechamento de Ásia e início de manhã nos mercados, porque a gente tem a notícia aqui do nosso site, que a gente sempre convida vocês a visitar,
icleconomia.com.br, e lá a gente tem a matéria completa e aqui as manchetes principais para vocês acompanharem comigo. Então hoje os índices futuros aí das bolsas operaram no campo negativo na Europa, isso porque a gente teve lá na zona do euro a divulgação do CPI, que é o índice de preços ao consumidor, e por mais que o índice de preços ao consumidor tenha arrefecido nesse mês de maio, a gente está olhando aí para a medição, preliminar de junho, ele tem arrefecido em relação a maio e na comparação anual também acabou ficando abaixo do esperado, o núcleo do índice de preços ao consumidor, então aquela medição que exclui os preços mais voláteis, então exclui, por exemplo, energia, exclui a alimentação também, esse núcleo não desacelerou como se esperava. Isso acabou trazendo um balde de água fria ali para os mercados, que estavam esperando que a gente tivesse um novo corte na taxa de juros da zona do euro. Então a gente teve corte recentemente e a expectativa é que esses cortes continuem. Só que com um núcleo ali não tão dentro do esperado, os mercados começaram a ter essas expectativas frustradas e por lá as bolsas operaram no campo negativo. Mas as atenções hoje estão voltadas realmente para o Fórum do Banco Central Europeu, como eu falei. Então tem uma expectativa muito grande para o que vai ser falado nessa discussão de bancos centrais. Já na Ásia, a gente teve um movimento um pouquinho diferente, as bolsas não seguiram uma única direção, a gente teve bolsas ali que foram para o terreno positivo, outras ficaram no terreno negativo, mas o Japão, ele acabou indo para o terreno positivo por um motivo muito peculiar e por um motivo muito específico de Japão, e por isso a gente vai colocar aí na tela para vocês o Nikkei 225, porque ele acabou ficando bastante no positivo, ele ficou bastante acima das outras bolsas, ele acabou liderando esse movimento de altas junto ao Hang Seng, e ele subiu 1,11% hoje. E por que ele subiu tanto? No Japão, eu sempre falo aqui que eu vivi para ver isso acontecer, no Japão a gente tinha uma taxa de juros negativa, que é uma prática muito também específica do mercado japonês. Pela primeira vez em anos, essa taxa de juros subiu para um intervalo de 0 a 0,10 ao ano, tá, gente? Então, a gente está falando de 0 a 0,10% ao ano de taxa de juros no Japão. Qual que é a expectativa do mercado? Que a gente tenha uma nova alta na taxa de juros do Japão na próxima reunião de política monetária. E o mercado já está começando a fazer apostas voltadas para essa expectativa. E isso fez com que o mercado, as ações ligadas ao setor financeiro no Japão subissem bastante hoje, esperando, então, nessa expectativa de alta na taxa de juros do Japão. Isso fez com que o Nikkei 225 liderasse as altas, também tem um peso grande das ações ligadas ao setor financeiro por lá, e isso fez com que o Nikkei fosse aí para o terreno positivo com essa alta que vocês estão vendo na tela de 1,11%. Vocês já têm um spoiler aí do lado do que está acontecendo com o Ibovespa e índice de commodities. Então hoje a gente continua tendo o mesmo movimento que a gente viu ontem, aquele movimento de alta nas commodities, minério de ferro fechou em alta em Dalian na China e o petróleo abriu o dia em alta também. Então os dois fatores acabam puxando o nosso Ibovespa para cima, apesar ali de alguns percalços que podem acontecer na Vale hoje, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. O dólar continua subindo, mas esse também é assunto para daqui a pouquinho, porque agora a gente vai trazer um dado do Diese para vocês. Então, saiu o índice de condições de trabalho, e esse índice ele acaba trazendo para a gente como as condições do mercado de trabalho estão. Então, ele mede a desocupação, ele mede rendimento e mede a inserção das pessoas no mercado de trabalho, entre outros pontos também. Mas aqui a gente tem os 3 principais componentes do índice de condição de trabalho. E aí eu gosto sempre de trazer esse ponto, porque aqui a gente está vendo um gráfico que começa em 2012 e vai até 2024. Então, a gente está falando de uma série histórica de 12 anos, quase ali alinhada com a nossa PNAD contínua, que faz aquela medição do mercado de trabalho aqui no Brasil. E eu gosto de chamar a atenção para esse ponto porque a gente pode ver o que aconteceu com as condições de trabalho ao longo dos anos. E esse gráfico é muito interessante justamente por isso. Então, olha aqui, pessoal, que legal. Na verdade, que não legal, né? Que é interessante, mas para a gente entender aqui o movimento da condição de trabalho no Brasil. É isso que esse índice está medindo para a gente. A gente vê que ao longo de 2012 até 2016, as condições de trabalho ficavam ali entre meio, a linha cinza, para quem está assistindo aqui comigo, a linha cinza é a linha que mede a condição de trabalho de uma forma geral.
os outros são os componentes dessa condição de trabalho. Então, aqui a gente consegue ver, né, que entre 2012 e 2016, a condição de trabalho ficava ali entre 0,5 e 75. Então, aqui mostrando essa melhor condição de trabalho. Quanto mais próximo de 1, esse índice, melhor é a condição de trabalho. E a desocupação também tinha ali, né, um ponto importante aqui, ela vem caindo, e a gente vê a inserção ocupacional também em alta e caindo. O que aconteceu em 2016 que pode ajudar a gente a entender essa condição, esse movimento nas condições de trabalho lá nos primeiros anos da série? A gente tinha uma melhor condição de trabalho, e aí com o desmonte trabalhista, que começa a acontecer, reforma trabalhista e todos esses pontos, a gente vê que tem uma deterioração da condição de trabalho. Então, aquela informalidade maior no mercado de trabalho, o próprio desmonte da classe trabalhista, o CEO de si mesmo, a uberização do trabalho, isso começa a ficar mais forte em 2016. E a gente vê que as condições se deterioram, todas acabam se deteriorando juntas ali até 2020 e 2021. Depois, aqui nessa passagem de 21 para 22, as condições de trabalho voltam a melhorar. E esse fator, né, tem alguns fatores que ajudam a explicar essa melhora, e um deles, mais recente, olhando para o primeiro trimestre, porque aqui são medições trimestrais, e sempre a gente está vendo essa variação ao longo dos trimestres. Nesse primeiro trimestre de 2024, o que melhorou, tanto em relação ao passado, como em relação ao ano passado, então trimestre contra trimestre e trimestre em relação ao trimestre anterior, a gente vê uma melhora na renda, nessa composição de condição de trabalho. Então, a valorização do salário mínimo tem um papel importante na melhora dessa condição de trabalho. Há quem defenda, né, que não tem que melhorar o salário mínimo, que não tem que valorizar o salário mínimo, que isso vai trazer inflação e outros pontos, mas sim, melhora sim as condições de trabalho, a renda é um fator bem importante para isso, e a gente tem outros pontos também, como uma desocupação menor, que também vai melhorar as condições ali de trabalho vigente, e também a inserção no mercado, as horas trabalhadas, tudo isso vai trazer uma condição de trabalho melhor. E uma organização também trabalhista melhor vai melhorar as condições de trabalho. Quanto mais empregos formais a gente tiver no país, com qualidade, com consistência, a gente vai ter melhores condições de trabalho. E é isso que mostra o nosso próximo gráfico também, que tem ali a comparação entre os anos. Então, a inserção ocupacional saiu de 0,45 para 0,49 entre os anos. Então, a gente estava em 0,45 no primeiro trimestre de 2023, agora em 2024 estamos em 0,49. A desocupação também melhorou. Então, a gente tem menos pessoas desempregadas aqui no país, e isso melhora as condições de trabalho também de quem está empregado e as melhores condições de emprego. Então, a gente sai de um patamar de 0,68 para 0,73. O rendimento teve um salto bem grande aqui no gráfico, como vocês podem ver entre um trimestre e outro. E aqui vem muito realmente dessa valorização do salário mínimo. Sai de 0,55 para 0,64. E a gente tem o índice cheio, que seria a composição de todos os outros, saindo de 0,56 para 0,62. Então, a gente vê que ainda estamos não tão perto de 1, e principalmente se a gente pensa na inserção ocupacional, aqui a gente está em 0,49, estamos mais perto de meio, da metade ali do caminho. Estamos acima da metade do caminho, se a gente for pensar de uma forma geral, principalmente pensando em desocupação, então em desemprego e no rendimento, mas ainda tem um caminho a se percorrer, porque esse índice já esteve melhor. Mas diante de todo o desmonte que a gente teve do trabalho aqui no Brasil, do mercado de trabalho e da classe trabalhista como um todo, a gente tem subir um degrau de cada vez, mas a gente já vê uma melhora contínua, principalmente aí no fim do ano passado para esse ano, das condições de trabalho no Brasil. E essas condições de trabalho sofreram muito, principalmente ali entre 2016 e 2022, e vocês devem imaginar por quê, né? Então, o gráfico, os dados dizem por si mesmos. Vamos continuar aqui, porque tem outro dado muito importante para a gente trazer para vocês, que são as previsões e as projeções do IPEA para 2024 da nossa inflação. Então, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele faz ali periodicamente, a cada 3 meses, uma revisão das suas métricas de inflação. E a gente teve esse estudo divulgado na sexta-feira à tarde e trouxemos aí para vocês acompanharem com a gente o que pode pesar no nosso bolso, segundo o IPEA,
agora no ano de 2024 com as projeções já revisadas. Vocês vão reparar num ponto bem importante aqui, que o IPCA não saiu de 4%. E aí você vai me perguntar, Débora, o que mudou na projeção do IPEA para a inflação aqui do nosso Brasil entre os meses de março desse ano e de junho? Então vamos entender aqui o que aconteceu e o que o IPEA espera que pese no nosso bolso. Não esperar no sentido de esperança aqui, mas de expectativa, né? Então, o que ele tem expectativa que pese na inflação esse ano? Se a gente olhar os bens administrados, eles saem de 4,40% para 4%. Então, não é daí que está vindo a pressão inflacionária desse ano. Se olhamos os serviços totais aqui, contando a educação, porque o IPEA ele faz duas medições, com educação e sem educação. A educação ela tem uma até perspectiva de ter um peso grande na inflação desse ano, mas vamos ver aqui, olhando os serviços totais, considerando a inflação também. 4,80 e caiu aí para 4,60 nessa nova projeção. Os bens industriais ficaram na mesma. Então, da onde está vindo essa pressão inflacionária? Dos alimentos. Então, mais uma vez, a gente tem aqui os alimentos saindo de 4,10 na última projeção do IPEA, para 5,90 na previsão mais recente. E o que está acontecendo no nosso Brasil, que a gente sempre fala aqui, para prejudicar tanto o preço dos alimentos? Quando a gente olha, inclusive, o estudo do IPEA, e como a gente sempre fala aqui para vocês, os alimentos in natura, eles estão pressionando muito a inflação. Isso porque a gente teve chuvas abundantes no Rio Grande do Sul, toda a tragédia que veio das questões climáticas depois disso no Rio Grande do Sul, e a gente tem também já essa condição climática no nosso Brasil todo. Não é só no Rio Grande do Sul, claro que lá foi uma tragédia. E acabou com muitas plantações e acabou com muita parte da safra, mas que já tinha inclusive já tinha acontecido a colheita, mas quando a gente olha para outros lugares do Brasil, se a gente pega cinturões verdes, como acontece aqui na nossa capital, né, onde se planta cebola, batata, a gente tem uma questão climática também de falta de chuva e aumento de temperatura. O que acontece com bens in natura, esses que são perecíveis em altas temperaturas? Eles estragam muito mais facilmente. Então a gente tem uma condição climática ou de chuva abundante em um lugar e secas em outros, ou até temperaturas elevadíssimas em outros lugares, que estão prejudicando justamente os alimentos in natura, que, segundo o estudo do IPEA, devem pesar bastante no nosso bolso ainda em 2024. Aqui a gente está olhando uma média dos alimentos em domicílio, média dos bens industriais, dos serviços, mas claro que dependendo da nossa cesta de consumo, a nossa percepção da inflação ela é diferente. E isso eu gosto sempre de trazer para discussão e discutir com vocês mesmo, porque eu vivo vendo aqui no chat, Débora, mas eu sinto muito mais inflação que 4%, a minha inflação é diferente. E a gente tem que lembrar que aqui é uma medida macroeconômica do Brasil. Então a gente pega pesos, pondera essas médias em pesos também, então não é porque a inflação de alimentos a domicílio subiu 5,90 que a contribuição vai ser 5,90. A contribuição vai ser em torno ali de 0,9 pontos percentuais. Então a gente tem uma contribuição também ponderada de cada um desses grupos naquele IPCA geral. E quem está pressionando bastante a inflação agora em 2024 e deve continuar pressionando a inflação em 2024 são os alimentos, sobretudo in natura, que sofrem com condições climáticas. E aí você pode estar se perguntando aí em casa, onde atua a Selic? Onde a Selic poderia ter algum estrangulamento da atividade? Normalmente, quando a gente deixa a Selic alta, a gente tem estrangulamento da atividade urbana e daqueles serviços normalmente prestados. Então, numa alta de Selic, o primeiro setor que vai responder no médio prazo vai ser o setor de serviços, que é justamente onde vocês estão vendo também essa queda de 4,80 para 4,60. Então, a gente está estrangulando o setor de serviços ali no nosso país para tentar baixar naquela média de 4% o IPCA, sendo que o que está pressionando de fato a nossa inflação são os alimentos que não respondem à taxa de juros. Alimentos vão responder a outros pontos, como, por exemplo, condições climáticas, chuvas, secas, disponibilidade. Então, aqui a gente está vendo a inflação sendo estrangulada. Na verdade, a nossa economia urbana sendo estrangulada, diminuindo esses serviços para tentar baixar naquela média, porque aqui vai continuar pressionando. Então, é isso que a gente sempre fala, né? A gente tem que pensar onde está acontecendo esse ajuste. Então, vamos baixar na marra a inflação,
mas vamos baixar na marra na inflação ao custo dos serviços. E o setor de serviços normalmente é o setor mais ali que tem uma sensibilidade maior, inclusive a salário mínimo, porque as pessoas que trabalham no setor de serviços normalmente são remuneradas por salário mínimo. Então você está tirando renda das pessoas no setor de serviços, está estrangulando a economia de uma forma geral, mas o fator que continua pesando e que vai continuar pesando no nosso bolso vai estar presente aqui. E segundo o IPEA, esse retrato não deve mudar. Inclusive, a gente deve ter uma situação pior, principalmente para os alimentos aí nesse ano de 2024. Agora vamos seguir, porque a gente tem um assunto quente para falar com vocês. Esse assunto é algo que também aparece sempre aqui no nosso chat, então se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí. Não sei se vou conseguir ler, porque hoje eu estou sozinha aqui no estúdio, mas a gente vai falar sobre o dólar, né? E o dólar é algo que tem mexido muito com os ânimos de todo mundo, porque todo mundo quer saber para onde vai o dólar e por várias questões que podem ser. Ontem, o ministro Fernando Haddad atribuiu essa disparada a ruídos de comunicação e que o Lula diz que não tem que prestar a banqueiros ou ricaços dar nenhuma explicação. Mas vamos entender como é que veio toda essa alta do dólar ao longo do tempo e vamos ver para onde ele está indo, o que está pressionando o dólar. A gente tem outros mercados emergentes com moedas subindo, na verdade se desvalorizando também, o dólar está subindo frente a outras moedas emergentes? Tá, mas vamos entender no nosso caso brasileiro especificamente o que está acontecendo, porque a gente não tem só fatores externos atuando aqui. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês um gráfico que é justamente a variação do dólar nos últimos 6 meses. Então a gente vê que o dólar ele sai ali de um patamar de 4,80 e ele passa a subir bastante. Quando a gente olha a variação acumulada em 12 meses, então considerando ali entre julho do ano passado e junho desse ano, a gente tem uma alta de 18,58% no dólar. Só que essa variação ela veio muito forte nesse ano. Dos 18%, praticamente 17% de alta aconteceu só nesse ano de 2024. Então vamos entender o que está acontecendo para o dólar ter acumulado 1,60 no mês, para ele ter uma variação de 0,30 e continuar escalando. Primeiro ponto que eu gosto de trazer aqui para vocês é o cenário internacional mesmo. Esse cenário internacional ele vai acabar pressionando todas as moedas e todos os mercados de uma forma geral. A gente está falando aqui das treasuries. Treasuries são títulos de dívida dos Estados Unidos. Então, assim como o nosso Tesouro, os Estados Unidos também emitem ali os seus títulos de dívida. E esses títulos de dívida pagam juros ali pré-fixados. Se a gente tem uma expectativa de alta dos juros dos Estados Unidos, o que acontece com esses juros pré-fixados que são pagos nesses títulos de dívida? Eles também sobem. Quando a gente tem uma alta no rendimento das treasuries, que a gente chama esses títulos de dívida, o recurso, de uma forma geral, de uma forma global, sai dos países e vai buscar refúgio em um título que é considerado o mais seguro do mundo, porque ele é emitido em dólar e porque ele é emitido pelos Estados Unidos. Então, esse recurso já sai de uma forma geral dos países para buscar refúgio nas treasuries. Esse é o primeiro ponto. O que aconteceu, que eu já contei essa história para vocês algumas vezes? A gente esperava que as treasuries fossem começar a cair e que os juros de fato nos Estados Unidos, não só as expectativas, mas os juros fossem começar a cair lá em março. Isso não aconteceu, não teve corte. A gente começou a esperar isso em maio, também não teve corte. Em junho, não aconteceu o corte. Em julho, não vai acontecer o corte. E agora a expectativa é que o corte de juros nos Estados Unidos, então que reduzam a taxa de juros lá, que seria a nossa análoga Selic, em setembro. Mas isso não é certeza e por isso que se olha tanto para os discursos de dirigentes do Banco Central. Isso é o fator externo. Então a gente tem sim uma pressão vinda das treasuries que pressionam o nosso dólar, né, o nosso real aqui, pressionam o dólar frente ao real, porque sai recurso do Brasil, principalmente porque a gente está falando de um mercado emergente, para buscar refúgio nas treasuries. Ontem o dólar subiu bastante, mesmo com a bolsa em alta e com as commodities em alta. Isso é um movimento que normalmente não costuma acontecer. O que aconteceu ontem? As treasuries subiram bastante e a gente teve uma saída de recursos para esse mercado. Então esse já é um ponto que pressionaria o nosso real de uma forma geral.
como pressionou todas as outras emergentes que a gente viu ontem, um movimento parecido entre todas as moedas. Só que o real se desvalorizou mais. E se desvalorizou mais também nessa variação acumulada do ano, nessa variação acumulada em 12 meses. Então não tem só esse fator externo atuando na nossa moeda. O que mais está atuando para que isso aconteça? Primeiro ponto que a gente tem que lembrar foi quando o Roberto Campos Neto começou a deteriorar as perspectivas para a inflação. Então ele começou a falar sobre piora nas perspectivas para a inflação, começou a falar sobre cenário fiscal, e a gente sabe que o mercado financeiro do Brasil é fiscalista, então ele vai olhar para o fiscal e vai dar um peso muito maior para isso, principalmente se a gente estiver falando de um governo mais progressista. Então a gente começa a ver essa pressão também vinda dessa deterioração das expectativas, que começou lá com o Roberto Campos Neto falando que a gente ia ter movimento de alta de inflação. Isso traz uma incerteza, de uma forma geral. E eu acho que é até pior aqui no caso brasileiro, porque a gente tem trauma de inflação. O brasileiro não gosta de pensar em inflação alta por tudo que a gente passou. Então, se você falar a inflação vai sair do controle, as pessoas já ficam muito assustadas. E a gente começa a ter esse discurso repercutindo de uma forma geral. Então, esse é o primeiro ponto, começa a ter a deterioração. O mercado financeiro compra esse discurso e ele vai se proteger. Então, a gente tem até um jargão no mercado financeiro, muito triste, por sinal, que é se você está apostando no Brasil, você está apostando errado. Então, que você deveria apostar contra o seu país no mercado financeiro porque você tem mais chance de ganhar. Então, a gente começa a ter a deterioração desse cenário. O que o mercado financeiro vai fazer? Apostar contra o Brasil. Então, esse é um primeiro ponto. Então, a gente sabe que vai sair recurso, a gente sabe que a bolsa vai cair, que o dólar vai subir. O mercado, como numa antecipação, ele já vai começar a se proteger disso e já vai começar a fazer com que isso aconteça, porque ele vai negociar de uma forma com que isso aconteça. Agora tem um outro ponto importante. Para quem viu aí o N1 e o ICL Notícias primeira edição, que o Lula fala, mas o dólar começou a subir 15 minutos antes da minha fala. A gente tem que lembrar de um outro ponto aqui. O mercado vive, como falei, de expectativas. Então, se ele tem uma expectativa que a fala do Lula pode desagradar o mercado financeiro, ele nem sabe o que o Lula vai falar ainda. Mas ele tem uma expectativa, ele acha que aquela fala, por exemplo, vai criticar o Roberto Campos Neto. O mercado financeiro gosta quando o Lula critica o Roberto Campos Neto e o mercado também. Ele não gosta, ele reage mal. Ele começa a falar que isso está trazendo incertezas e acaba reagindo de uma forma negativa. O que acontece quando reage de forma negativa? Tira dinheiro da bolsa e vai subir o dólar. Então, já antecipando o que o Lula poderia falar, ele nem tinha falado ainda, mas a expectativa era de deterioração. O mercado financeiro quase apostando numa bet ali, ele vai apostar que ele acha que o Lula vai falar alguma coisa que vai mexer com o câmbio. Ele começa a operar câmbio, comprar antes, para realmente comprar por um preço menor, porque se subir com a fala do Lula, ele vai vender por um preço mais alto. A gente tem que lembrar que o mercado financeiro especula e aposta no mercado financeiro. Então, a gente tem esse movimento acontecendo antes da fala dele, porque ele já sabe, se ele bater no Roberto Campos Neto, se ele criticar Roberto Campos Neto, se continuar com essas críticas, o mercado financeiro vai continuar deteriorando as expectativas, então vamos apostar nisso. E no que aposta, começa a comprar o dólar, por exemplo, ou vender a nossa bolsa, a gente vê que justamente esse movimento começa a acontecer. Então, a gente tem que entender, às vezes, a cabeça do mercado financeiro. Débora, mas eu não gosto de mercado financeiro. Acho que eles não prestam, não sei, qualquer coisa dessa. Mas a gente tem que entender a cabeça do mercado financeiro justamente para a gente ver o que está acontecendo nessas movimentações de mercado. Então, a gente pode não gostar, pode torcer o nariz, mas a gente ainda tem muita influência disso. E o mercado financeiro tem um poder, se a gente está falando de gestora de recursos, se a gente está falando de grandes instituições financeiras, tem poder de mexer, sim, não só com as expectativas, mas também com as variações que a gente vê aqui acontecendo. Então, se a gente acha que vai ter um descontrole, a gente não. O mercado financeiro acha que vai ter um descontrole fiscal, que vai ter mais gasto do que se deveria, onde eles vão começar a especular, essa é a palavra certa, a especular, no juros futuros, que é esse DI futuro que vocês estão vendo hoje, que está subindo mesmo com as treasuries caindo. Se eles acham que a fala do Lula pode mexer com alguma variável de dólar, onde eles vão especular para tentar ganhar no curto prazo? No dólar, e se possível vão apostar contra a nossa bolsa, sem nenhum pudor, porque não existe isso, é visar lucro e visar o ganho máximo. E aqui hoje a gente tem, então, resumindo essa história,
a gente tem o DI futuro subindo, então aqui mostrando que as expectativas para os juros estão voltando a subir, porque o mercado tem todo esse olhar fiscalista e está com toda essa incerteza em relação ao nosso fiscal, mesmo que não tenha nada ali que aponte para isso, porque cada vez é uma métrica olhada justamente para justificar, mesmo num dia que as treasuries estão caindo, porque elas subiram muito ontem por conta do debate presidencial que deu alguma ali vantagem, alguma expectativa que o Donald Trump ganhe a eleição. E isso fez com que as treasuries lá nos Estados Unidos subissem bastante também. O Ibovespa sobe hoje, mesmo com o DI futuro em alta, porque a gente tem o apoio das commodities, como eu falei. A gente teve petróleo Brent subindo e minério de ferro subindo também. As duas são as commodities que dão ali suporte para as duas principais empresas da nossa bolsa e para as três principais ações da nossa bolsa. Então, se a gente tem esse reforço das commodities, a gente consegue se desvencilhar do negativo, a gente não está com uma alta tão grande, mas tem alta sim, mesmo também num dia que o dólar sobe, que normalmente quando a gente tem movimento positivo de commodities, o nosso real se fortalece. A gente fala dólar sobe, mas na verdade é o real que está se fortalecendo. Hoje, a gente tem o dólar subindo aí, mesmo com todo esse movimento, porque a gente continua tendo movimentos especulativos, sim, no nosso dólar, tentando antecipar e correr na frente para depois vender por um preço mais alto. Em resumo, muito resumido aqui, é isso que está acontecendo. E a gente tem também aqui o movimento das bolsas em Nova York no negativo hoje, mesmo com as treasuries em queda, porque ontem elas subiram bastante também, um dia de alta de treasuries, então a gente está tendo um ajuste nessas variáveis aqui. Mas a gente tem que sempre lembrar como pensa a cabeça do mercado financeiro para tentar entender esses movimentos especulativos que acontecem e vão continuar acontecendo, infelizmente. Agora vocês ficam com o Rolê ICL, mas antes eu quero lembrar vocês de se inscreverem aí nosso webinário que vai acontecer no domingo, já está chegando. Então vai acontecer aí o Apocalipse Tecnológico com o Adam Alter e a gente tem aí, vai ter recadinho do Edu depois do programa para vocês, mas a gente sabe aí como é importante a gente debater esse assunto no momento que a gente está tão preso nas redes sociais. E agora, rolezeiros, fiquem tranquilos, porque já está chegando o Guga Noblar e o William De Luca para ficar com vocês. Eu volto amanhã, então um beijão e até lá. Eu tenho uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo, topou dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberto. Ele escreveu o livro Irresistible e desvendou os segredos que existem por trás do vício, que virou uma pandemia mundial em tecnologia. Vício que tem enriquecido absurdamente empresas e destruído a vida de milhões de pessoas no mundo. Dia 7 de julho, às 8 horas da noite. Se inscreve agora para aprender com Adam Alter.